Olá pessoal, sou Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos focando nossos estudos para concursos de professores e vamos dar continuidade aos estudos referente à Constituição Federal de 1988 no tema Educação. Pois bem, vamos para o artigo 211, primeiro fazer a leitura e depois tecer algumas considerações. Então é o seguinte, artigo 211, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Parágrafo 1º. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas, federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Parágrafo 2º. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Parágrafo 3º. Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Parágrafo 4º. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Quinto, a educação básica pública atenderá prioritariamente o ensino regular. Sexto, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Sétimo, o padrão mínimo de qualidade de que trata o parágrafo 1º deste artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo aluno-qualidade, CAC, pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23 desta Constituição. Pois bem, agora vamos fazer algumas considerações. O artigo 211 esclarece que todos os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, terão colaboração na organização de seus sistemas de ensino, assegurando a universalização do ensino obrigatório. É essencial entender que a União é responsável pelo sistema federal de ensino e tem funções redistributiva e supletiva. Desta forma, deve suprir, quando necessário, dando assistência técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal e municípios, para que assim garanta a equalização de oportunidades e padrão de qualidade na educação. Os Estados e o Distrito Federal são responsáveis, prioritariamente, pelo ensino fundamental e médio. Os municípios são responsáveis, prioritariamente, pela educação infantil e ensino fundamental. Essas atuações do Estado, do Distrito Federal e dos municípios são diferentes das descritas na LDB. Segundo a Constituição, deve-se entender que os Estados e o Distrito Federal são responsáveis pela educação fundamental e ensino médio, sem hierarquia ou preferência do atendimento entre eles. Os municípios serão responsáveis pela educação infantil e ensino fundamental, sem hierarquia ou preferência entre eles. Ok? É importante notar que a palavra prioritariamente deu prioridade a todas as responsabilidades de cada ente federativo. De igual maneira, isso significa, por exemplo, que os estados não devem organizar e investir seus recursos financeiros mais no ensino médio do que no ensino fundamental. Deve investir nos dois, dar prioridade aos dois. Segundo a LDB, deve-se entender que os Estados e o Distrito Federal serão responsáveis em assegurar o ensino fundamental e com prioridade o ensino médio. A vírgula anterior marca a diferença entre o entendimento, pois os Estados manterão um foco, uma preferência, uma prioridade, uma atenção maior ao ensino médio e uma atenção menor aos municípios.
Os municípios serão responsáveis em assegurar a educação infantil e com prioridade no ensino fundamental, ou seja, é dada uma maior preferência, prioridade, atenção ao ensino fundamental. Existe hierarquia, diferentemente da Constituição. O artigo 211 ganhou 2 parágrafos com a Emenda Constitucional 108 de 2020 e reafirmou a possibilidade dos entes federados legislarem para respeitar as especificidades dos seus sistemas de ensino e ainda sobre o custo aluno-qualidade, que será um balizador para o investimento de recursos públicos na educação do país. Assim, as alterações atualizam o texto para que o Plano Nacional de Educação já tratava, bem como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Pois bem, pessoal, essa é a minha colaboração. Conhecemos o artigo 211. Vamos dar sequência aos estudos. Um abraço.